Estudo de caso número 2, que nós temos um carregamento distribuído com P igual a 800x Pascal. Vejam que aqui nós não temos o W, nós temos o P. O P, o que é Pascal? Pascal é Newton por metro quadrado. Portanto, nós vamos precisar traduzir esta pressão em carga. Como que a gente faria isso? Vejam que aqui, tanto na função como na altura da figura, nós temos a unidade Pascal, Newton por metro quadrado. Para transformar em carga, nós precisamos multiplicar este comprimento de 0,2, que é a profundidade da viga. Para chegar na função da carga, nós precisamos multiplicar aqueles 800x vezes 0,2, que é a espessura da viga. Então, nós chegaríamos ali neste valor de W igual a 160x. Essa é a função que forma aqui o diagrama de carregamento. No entanto, qual a figura formada aqui no diagrama de carregamento? É um triângulo. Nós não precisamos utilizar integração, nós poderíamos utilizar para calcular a força resultante. Nós teríamos ali que força resultante é igual a integral de A dA. No entanto, como nós temos a altura ali 7.200 Pascal, transformando para carga, transformando ali a pressão para carga por unidade de comprimento, nós chegaríamos ali em 1.440 Newton por metro. Como fazer essa transformação? Basta multiplicar os 7.200 por 0,2. Nós chegaríamos ali na altura final do triângulo. Portanto, para calcular a força resultante, basta a gente determinar a área do triângulo, que é 9 base vezes a altura, que é 1.440, dividido por 2. Nós chegaríamos no valor da força resultante. O centroide do triângulo, que é 1/3 da base, considerando esse lado de 90 graus. Aqui nós temos é 9, 1/3 da base é 3. Portanto, a distância da força resultante até esta parte aqui é 3 metros. A distância até este ponto aqui, o ponto de origem, é 6 metros. Portanto, nós temos aqui o resultado, força resultante é igual a 6,48 kN. Força resultante foi determinada pela área do triângulo. E a distância da força resultante até a origem, que é o x barra, é igual a 6 metros. Lembrando que o centroide do triângulo, a localização, que é a localização da força resultante, é igual a 1/3 da base, considerando o lado do ângulo de 90 graus. Ok? Então, lá, estudo de caso número 3. Nós temos aqui o concreto molhado. Exerce uma distribuição de pressão ao longo das paredes da forma. Vejam só. Nós temos aqui o concreto molhado, que gera uma distribuição de pressão, que seria o carregamento distribuído ao longo da forma. Precisamos determinar a força resultante dessa distribuição e especificar a altura H, onde o suporte deve ser colocado de modo a situar-se na linha de ação da força resultante. A parede possui uma largura de 5 metros. Vejam que este suporte aqui vai ficar bem na localização da força resultante. Por quê? Porque é onde o concreto exerce a maior força. Por isso a gente precisa ter o suporte, essa mão francesa, na localização da força resultante. Portanto, nós precisamos determinar a força resultante e a sua localização. Como fazer isso? O que é a força resultante? É igual ao somatório das forças em x. Este somatório é igual à área deste diagrama aqui. A área deste diagrama pode ser determinada pela integral de dA. Sinal negativo porque está no sentido negativo de x. A integral de A vai ser igual, a integral de dA vai ser igual a menos integral de 0 até 4, que é o comprimento ali da carga distribuída, de W dz. dz porque a divisão ali da carga
distribuída em retângulos vai ser no sentido do eixo Z. Portanto, a base do retângulo seria o DZ. A altura do retângulo é o W. Neste caso aqui, nós precisamos transformar este valor de pressão, que foi dado ali em kPa, em carga. Como que nós fazemos isso? Nós multiplicamos a pressão pela largura da parede. Vejam aqui, portanto, a força resultante vai ser igual à integral de 0 a 4, ponto inicial e ponto final da carga distribuída, de 20Z na 1 meio, vezes 10 na 3. Nós pegamos a pressão que foi dada pelo problema, multiplicamos por 5 metros, que é a largura, e chegamos na carga. Portanto, a carga é 20Z na 1 meio, vezes 10 na 3, vezes o DZ, que seria a base do retângulo infinitesimal. Portanto, nós chegamos aqui no valor da força resultante. Como determinar a localização da força resultante? Basta nós utilizarmos esta equação aqui, que seria da igualdade dos momentos. O momento da força resultante em relação à origem é igual ao momento de todas as forças, igual ao somatório do momento de todas as forças concentradas que formam a carga distribuída. Resolvendo esta integral, nós chegamos à distância de 2,4, que é a distância da força resultante, até o início do diagrama de carregamento. Vejam que o diagrama começa aqui, ó, a função começa aqui, neste ponto. Portanto, para chegar nessa altura h, que é o que pede o problema, nós precisamos pegar o comprimento total da carga distribuída e diminuir esse z que a gente encontrou. Portanto, a gente chega ali na altura h, que é igual a 1,60 metros. Mais um exemplo aqui, vejam só. A distribuição do carregamento do solo na parte inferior de uma plataforma de construção é mostrada. Substitua esse carregamento por uma força resultante equivalente e especifique sua posição medida a partir do ponto O. Nós temos aqui um carregamento distribuído. Vejam só, nós podemos dividir ele em um triângulo, dois triângulos e dois retângulos, conforme este diagrama aqui. Eu dividi este carregamento distribuído aqui em 4 figuras, 2 retângulos e 2 triângulos. Para calcular a força resultante do triângulo, nós temos ali base vezes altura sobre 2. Para calcular a força resultante dos retângulos, base vezes altura. O centroide também a gente conhece, portanto, nós temos que a força resultante é igual ao somatório das forças em Y, FR, força resultante, é igual a 50 vezes 12, que é a área deste primeiro retângulo aqui, mais 100 vezes 9, que é a área deste outro retângulo aqui, mais 1 meio de 250 vezes 12, que é um dos triângulos, mais 200 vezes 9 sobre 2, que é o outro triângulo, mais a área do retângulo restante. Então, nós fazemos um somatório das áreas de cada uma das figuras e chegamos no valor da força resultante. O momento em relação a O pode ser determinado pelo somatório de todas as forças resultantes em relação à origem, que a distância da força resultante até a origem é definida por D, é a variável que nós precisamos determinar. Já a localização dos centroides das outras figuras são todas conhecidas. Portanto, nós temos aqui nessa equação, como única variável, a distância D, que é a distância da força resultante até o ponto O. Assim, nós resolvendo esta equação, chegamos na distância de D é igual a 11,3 pés. Os estudos de caso 5, 6, 7 e 8 são as atividades da aula. Um abraço, até a próxima.